Cafeína chegando e hoje é dia de um tema que muitos adoram, Doni. Dividendos. Então, vamos tentar desvendar o que esperar neste 2023. Salve, Sammy Boy, pessoal! Poxa, quem não quer renda passiva, né? E saber se essa ou aquela ação pode ser uma boa pagadora de dividendos já é um passo importante em direção a esse objetivo. E por isso, trouxemos um levantamento que aponta as ações candidatas aos melhores proventos. Ou seja, nós vamos mostrar as projeções futuras para 2023 para dividendos e juros sobre capital próprio. E para isso foram consideradas as empresas abertas com volume financeiro médio diário acima de R$1 milhão por dia, que tenham tido lucro em 2021 e 2022 e que tenham pagado dividendos ou juros sobre capital próprio nos últimos 5 anos, inclusive empresas que não tenham alterado a política de dividendos. E para chegar no cálculo de quanto determinada companhia vai remunerar seus acionistas, foi considerado o preço da ação no último dia de 2022 e o montante distribuído de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, no cálculo do dividend yield, o denominador é o preço da ação. Sendo assim, essa foi uma análise quantitativa, não fundamentalista e nem gráfica. E isso resultou uma lista de 22 ações com projeção de dividend yield acima de 5% para 2023. E aí muitos gostam de fazer o recorte em relação à Selic, que atualmente está em 3,75% ao ano. Nesse caso, a gente tem 3 papéis com uma projeção de dividend yield acima da Selic e 19 abaixo. E analisando os setores desses 22 papéis, 2 segmentos foram destaque: bancos e papel e celulose. 4 bancos aparecem na lista e 3 empresas de celulose. Já outros setores aparecem com 2 ou 1 ação na amostra. Então, na parte de instituição financeira, nós temos Banco do Brasil, Itaúsa e ABC Brasil. Itaúsa aparece com suas 2 ações sendo indicadas, a preferencial e a ordinária. O dividend yield projetado é de 6,8% para a preferencial e 6,5% para as ações ordinárias. Já a ação do Banco do Brasil tem projetado um yield mais parrudo, de quase 12%. É que o Banco Estatal gerou um retorno de 14,3% em 2022. Então, essa projeção para 2023 está sendo até mais modesta. Só que pelo menos 17 ações têm potencial de entregar um yield superior à mediana nos últimos 5 anos. Um exemplo é a Metal Leve, seu yield projetado de 3,66% é um desses casos. A mediana dos últimos 5 anos está em 7,5%. Só que há casos em que a yield ficou abaixo da mediana no período, exemplo da Direcional. A projeção para a construtora em 23 é de 7,4%, ao passo que a mediana dos últimos 5 anos é de 9,4%. Itaúsa e BB Seguridade também estão com projeções abaixo da mediana. Mas vamos olhar a lista completa na tela, até para saber quem vai pagar dividendos acima da Selic de acordo com as projeções. Que rufem os tambores! Pelas projeções do Trademap, a Petrobras figura como a maior pagadora de proventos. As ações ordinárias e preferenciais Petro 4 e Petro 3 têm projeção de pagamento de até 68% de dividend yield neste ano, segundo esse estudo. Em 2022, a petroleira retornou aos acionistas um dividend yield de 58%. Mas vale uma super ressalva. Houve mudança de governo, mudança no comando da empresa e figuras de peso associadas ao novo governo criticaram duramente o poderoso pagamento de dividendos da Petrobras no ano passado. Então, há também uma grande incerteza no horizonte com relação a essa companhia e aos seus potenciais proventos. Se a Petrobras registrar em 2022 um lucro superior ao de 2021 e se mantiver a política em 2023 de dividendos mais ou menos igual a de 2022, o dividend yield projetado para 2023 é de 68,3%. Mas é claro que precisamos lembrar que um dos critérios para que a projeção de dividend yield se confirme é que a empresa tenha a mesma política, o que não deve acontecer dado mudanças no cenário político do Brasil. Para ter uma ideia, em 2021, a petroleira teve lucro superior a 106 bilhões de reais. Nos 9 primeiros meses de 2022, esse lucro já estava em quase 145 bilhões. Ou seja, mesmo 3 meses antes de fechar o ano, o lucro da petroleira já era quase 36% maior do que o ano anterior inteiro. Das 22 ações listadas nesse levantamento, 13 já registraram em 9 meses de 2022 um lucro superior
ao ano de 2021. Outros 9 papéis onde devem registrar lucro no quarto trimestre de 2022, atingindo pelo menos o mesmo nível de 2021. Banco do Brasil, Ferbasa, Santos Brasil, Engie, Klabin, Banco ABC Brasil, SLC Agrícola e BB Seguridade estão entre os papéis. Agora, analisando o retorno dos papéis em bolsa, mas considerando o reinvestimento de dividendos ou de juros sobre capital próprio recebidos na compra de novas ações, 6 estavam com rentabilidade negativa em 2022. As ações preferenciais, ordinárias e units da Klabin, Fleury, CSU Digital e da produtora de rodas que tem o ticker MYPK3. Mas para olhar além do que projetou a provedora de dados, temos um dado de que analistas do BTG Pactual projetaram um crescimento de 7,7% nos lucros de Petrobras e Vale para 2023. E se isso se concretizar, pode colaborar em maior ou menor proporção para os dividendos projetados pela Trademap. No entanto, é esperado um começo de ano difícil para as ações brasileiras, já que o pacote de expansão fiscal aprovado pelo Congresso pressiona a inflação e, por conseguinte, as taxas de juros. Sem contar que estatais passaram a ficar mais suscetíveis a mudanças de governo. Então é preciso escolher muito bem onde alocar seus investimentos. E um tema que voltou com tudo é o da taxação de dividendos. A tributação e fim de isenção fiscal gerado pelo pagamento de juros sobre capital próprio podem ser uma alternativa para o governo aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Como querem gastar mais e o rigor fiscal ficou bastante em xeque, de algum lugar tem que sair o dinheiro. Esse é um deles. Se de fato for aprovada, os analistas do BTG fizeram as contas e disseram que bancos e empresas de telecomunicações podem ter seus lucros reduzidos em até 17%. Já empresas de bebidas, como Ambev, podem amargar uma queda de 23% nos seus lucros. De acordo com o BTG, um possível efeito colateral desse tipo de nova legislação é que as empresas optem por priorizar a recompra de ações ao invés de distribuições de caixa. As ações adquiridas poderiam ser canceladas e a recompra de ações produziria, na prática, o mesmo efeito para os acionistas que dividendos. Exceto que alguns investidores, especialmente aqueles que procuram ações semelhantes a títulos, estão realmente atrás das distribuições em dinheiro. Mas enquanto isso não acontece, algumas ações são boas escolhas para montar uma carteira de dividendos, ainda mais levando em consideração ações defensivas para o cenário de juros e inflação em alta. Sendo assim, as ações preferidas dos analistas do BTG para 2023 são Vale, Raizen, Itaú, BB Seguridade, Raia Drogasil, Açaí, Mercado Livre, VEG, Localiza, Vibra, PetroRio, Energisa, Sabesp, Eletrobras e TOTUS. Para verem que a Petrobras passou longe dessa carteira, mas no lugar é indicada uma petroleira privada, caso da PetroRio. Então, pelo jeito, as recomendações estão fugindo da estatal. Tanto que a carteira do Nu Invest também não inclui a Petrobras. Então avaliem os nomes que nós trouxemos, as projeções do Trademap e comecem a escalar o Dream Team dos dividendos para você. E não acabou não, hein? Mas desde já, muito obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News. Assunto de dividendos normalmente vocês gostam bastante e se esse tiver sido o caso no programa de hoje e se você quiser acompanhar mais programas sobre investimentos, vai ser um prazer ter você como um dos nossos inscritos ou inscritas no Invest News. Obrigado mesmo, pessoal. E agora, partiu chamar o Giro de Notícias. A gigante cripto Binance processou quase 346 milhões de dólares em Bitcoin para a casa de câmbio digital Bitslato. O seu fundador foi preso na semana passada por supostamente operar um mecanismo de lavagem de dinheiro. A Binance era a única grande exchange cripto entre as principais contrapartes da casa de câmbio. O FBI apontou que um grupo hacker da Coreia do Norte roubou 100 milhões de dólares em criptomoedas. A vítima foi a empresa norte-americana Harmony. Os criminosos usaram um protocolo de privacidade chamado Railgun para lavar mais de 60 milhões de dólares em Ethereum roubado. O Santander e o Safra entraram com recursos para suspender a recuperação judicial das Americanas. O Santander argumenta que o pior já aconteceu e alega que a Justiça do Rio de Janeiro não é a mais apropriada para julgar o pedido da rede de varejo. O banco aponta que o caso deveria transcorrer em São Paulo, onde a maior parte das decisões da rede é tomada.
Já o Safra alega que seria necessária uma perícia mais detalhada. Notícias giradas, muito obrigado a você pela companhia até aqui. Obrigado por assistir ao Cafeína. Sempre comentar, curtir, se inscrever. Sammy Boy, obrigado pela parceria. Bons investimentos, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.